Olá, meu nome é Mônica Ecoff. Seja bem-vindo a esse nosso canal que é para reflexões no fortalecimento de habilidades de liderança e gestão de equipes. Toda vez que a gente estiver falando sobre empreender, né, é um grande convite para um líder, seja no seu negócio, seja como intraempreendedor dentro de uma organização, empreender é aquilo que nos leva a gerar valor, a melhor organizar nossos recursos, as pessoas que estão conosco nesse mesmo barco. E há uma clara relação entre empreendedorismo e liberdade. Então, nessa conversa, a gente vai procurar traçar um paralelo da história, e a gente vai pegar aí uns 300, 400 anos, e o nosso contexto atual. Então, se é fato, você já deve ter ouvido falar que a história é cíclica, que a história se repete. Vamos dar uma olhada, então, nessa história e ver como que a gente consegue trazer elementos que possam impactar o nosso negócio. Então, quando a gente pensa em termos de desafios, nosso aí até como espécie, muito mais do que 300, 400 anos, vamos pegar alguns elementos que o Yuval Harari, um professor de história na Universidade de Jerusalém, trouxe no seu livro Homo Deus. E ele fala o seguinte: como espécie, a gente enfrentou de forma intensa, e aqui ali ainda acontece, mas com menos frequência, três grandes fatores que quase levaram à nossa extinção. Guerra, pestes, fome. Guerra era até, sei lá, gente, nem 100 anos atrás, a crença de cada ser que nascia, ser humano que nascia, que um dia eu irei para a guerra, né? Será que eu vou morrer ou eu vou perder um braço, uma perna, eu vou ficar terrivelmente, né, com terríveis sequelas? Ir para a guerra era uma certeza. Então, é muito recente essa nova crença que talvez não vá ter guerra. Por isso a gente olha hoje, né, estamos aí enfrentando a guerra da Rússia com a Ucrânia, e há uma insatisfação que fala, como assim, né? Esses dois países estão em guerra. E há até comentaristas que falam, mas deixa eu te contar, tem guerra por aí solta, mas não próximo à Europa, não próximo do núcleo civilizatório que esses dois países estão próximos. E é essa a nossa conversa. Nessa proximidade, a gente já acredita que a guerra foi ultrapassada. As nações são soberanas, especialmente sobre seu território. Então a gente olha agora para a invasão da Rússia e acha um escândalo. As pessoas reagem a isso de uma forma mais intensa, é muito diferente, por exemplo, uma guerra no Iêmen, uma guerra em outros países, na Etiópia, se não me engano, também está enfrentando problemas, mas elas não estão fisicamente, geograficamente, tão próximas do núcleo da nossa civilização. Vamos conversar sobre isso. Então a guerra hoje para a gente já é uma coisa, a gente não vencida no sentido de que já não temos mais a certeza que toda geração enfrenta uma guerra. Não, essa certeza está ultrapassada. A gente acredita em outros caminhos e isso é muito bom. Né? Cada guerra é dizimada, são milhões de vidas perdidas. É um grande golpe para a nossa espécie. Outro grande problema são as pestes, as doenças, né? A gripe espanhola dizimou 1/4 da população na Europa. É muitos, milhões de pessoas mortas, né? E a gente está enfrentando aí uma pandemia. Mas hoje a gente olha, né, e a gente traz elementos vinculados à própria ciência, à medicina, que a gente acredita que nos ajude, a gente vê pelos números, de uma forma muito intensa. Então, de certa forma, a gente olha para as pestes a partir de um olhar da penicilina, do antibiótico, das nossas muitas vacinas e vê uma outra realidade. Elas não são mais tão devastadoras, né? E aí vem a fome. A fome no sentido de não ter o que comer de verdade, né? Nada dá, ou dá muito minguado. E aí as pessoas não encontram condições de suprir suas necessidades mínimas. E o que o Yuval aponta é o seguinte, como nossas conquistas como espécie. Hoje morrem mais pessoas de obesidade do que de fome. Mais pessoas morrem de velhice hoje, né? Nem 200 anos atrás, um pouco menos, a expectativa de vida, 100 anos, era 40, 50 anos. A gente está em 70 e pouco e continua avançando. Mais pessoas morrem de velhice do que de doenças infecciosas. Nossa, né? Que mudança!
Mais pessoas cometem suicídio do que as somadas são mortas por soldados, terroristas e criminosos. Vê o impacto das nossas muitas tecnologias. Então, segundo Yuval Harari, a gente está no ápice como espécie. E aí você pode até me perguntar, por exemplo, em relação à fome. Não, Mônica, tem lugares, mesmo no Brasil, que as pessoas ainda morrem de fome. Mas não é por falta de comida. Mas aí vamos pegar um outro elemento, porque o Yuval não traça uma linha. Ele deixa assim, como espécie, é amplo os elementos que ele traz, vindo até da ONU, dados como planeta, vamos dizer assim. Mas tem um outro professor, ele é Neil Ferguson. Ferguson, ele é professor em Oxford e ele já vai trazer um outro elemento, ele vai fazer um círculo geográfico. E ele vai falar o seguinte, há hoje uma civilização, vamos dizer assim como Roma antiga era um grande império, não é um império, mas há um núcleo duro do que a gente chama hoje de civilização ocidental. A civilização ocidental seria a Europa Ocidental, América do Norte, Estados Unidos e Canadá e um quê da Austrália. Mas principalmente ali a Alemanha, a Europa Ocidental. Esses países tiveram alguns fatores que fizeram que seus resultados fossem tão diferenciados que eles começaram a moldar a cultura, as crenças, os valores que hoje percorrem boa parte do planeta, mas tem um núcleo. Então, basicamente, quando a gente está falando de não ter fome, né, as pestes mais controladas e mesmo a guerra, a gente está falando principalmente desse núcleo. Então, alguma coisa mudou. E aí o bacana do Neil Ferguson é que ele traz esses fatores. Então vamos dar uma olhada neles de uma forma meio rápida e depois trazer. Isso ainda pode ter tanto impacto nos nossos negócios para fazer com que também o nosso negócio molde de alguma forma uma cultura, lance alguma coisa a ser copiada pelos demais, para a gente moldar o mercado, o nicho que a gente atua. Essa é a questão. Então ele vai falar que primeiro são 6 fatores, competição entre os estados. Então a pequena Europa, olha depois no mapa aquele monte de países, próximos, pequenos, né? Está muito concentradinho ali. Havia uma competição entre eles. Mas eles ainda eram impérios, não eram estados democráticos, a gente está falando ainda de impérios. A gente começou com isso aqui em 1600, 1700. Mas como eram muito próximos, às vezes um grande filósofo, alguém que estava começando a pensar república, os poderes independentes, legislativo, judiciário, executivo, leis que valessem para todos, inclusive para os soberanos, essas ideias eram revolucionárias em 1600, 1700. E quem tinha essas ideias e começava a propagar isso nos centros de conhecimento, às vezes eram ameaçados de morte pelo monarca. E eles fugiam para o país ao lado. E aí o monarca, às vezes, ao lado, queria mesmo fazer uma onda de alguém avançado, alguém de vanguarda, e aí dava liberdade para aquela pessoa ali. Mesmo os cientistas enfrentavam esse tipo de problema, né? Então, havia uma competição saudável entre esses estados. Depois, o direito à propriedade privada. Pessoal, nem o nosso corpo era nossa propriedade, era de um senhor feudal. Era, às vezes, da igreja, quando não, um faraó, chefe de uma tribo, a situação era complicada. E foi uma construção, principalmente desse núcleo civilizatório, na Europa Ocidental, que começou a ter essas ideias de direitos naturais. Não, uma pessoa não pode perder o direito da sua vida, do seu corpo, por dívida. Ela tem o direito à sua propriedade. E o que ela produz não é do Estado, do imperador, do rei. Não, é dela, é fruto do seu trabalho, é extensão do seu corpo. Olha que ideia revolucionária, né? Para a gente hoje ela é tida como óbvia, nem sempre foi assim. A ciência, a medicina, a sociedade do consumo, que é isso, né? E a ética no trabalho. Então vamos ver um pouco desses fatores. Então o iluminismo sedimentou mesmo a ideia, então olha aqui o mapa, né? Não pega nem isso tudo, era aqui assim mais ou menos, né? Daqui para cá, é muito pequena. Esses estados ali competindo entre eles, criando a ideia de que o poder e o Estado não são para proteger os poderosos, mas a sociedade em geral. A constituição de leis que eram aplicadas inclusive ao soberano é um negócio muito recente. Os soberanos se achavam muitas vezes
a encarnação divina, ou enviado por Deus. Por isso eram coroados pelos papas, para simbolizar essa coisa meio sacrossanta, carregada pelo imperador. Ou, se não, a gente pode voltar um pouco mais na nossa história como humanidade, e ali a gente vai ter um faraó, que era a encarnação do próprio Deus. A ideia dos estados, né, traz, e aí isso é forte a partir de uma revolução que ocorrida na Inglaterra em 1680, por aí, a Revolução Gloriosa, que deixou bem claro que a lei também alcançava o próprio Senhor, né, o próprio rei ali, o Senhor máximo. E isso trouxe para todo mundo uma ideia de mais justiça. Justiça é o nosso valor mais precioso. Correlato a isso, veio essa ideia de propriedade privada. Então, aquilo que eu inventei, aquilo que é meu, eu posso defender nas cortes de justiça, nos tribunais. E aqui a gente está vendo um jovem, provavelmente que perdeu seu pai, sua mãe, está lutando pelos bens de sua família. Para que não vá tudo para o rei? Para que não vá tudo para o senhor feudal, ao que ele está atrelado? Não, eu vou lutar na justiça porque são meus, é da minha família. Olha que, né, revolucionário isso. As expedições primeiras, que foram até, né, as companhias, as virgens companhias, que descobriram por fim os Estados Unidos e os locais, eram iniciativas privadas. E aquele dinheiro, o ouro, a prata que eles fossem ver, boa parte daquilo ficaria para eles. Uma parte é impostos, mas uma parte era deles. Assumia o risco, gostava do lucro daquilo. Aqui a gente vê então o surgimento, né, primeiro as pessoas de classe baixa podendo sonhar atingir uma classe mais alta. Surge a classe média, aquela que acredita que eu estou onde estou fruto do meu trabalho, fruto das minhas conquistas. Passa a ser interessante eu realmente buscar ter mais conquistas. Não foi sempre assim. Se eu tinha mais alguns bens, se eu começava a ter mais bancas, né, nas feiras onde eu poderia vender meus produtos, podia ser que o chefe da tribo, o senhor daquela região, né, um pequeno senhor feudal, um monarca, assim, não, eu quero as coisas dela, acabou, não quero, ela não pode mais vender. Não havia lei, Estado de Direito que me protegesse. E aí as pessoas perguntavam, vale a pena esse esforço todo? Daqui a pouco nem vida eu tenho. Esse foi um momento dourado e não foi em todo lugar, não é hoje ainda em todo lugar desse jeito. E aqui a gente vê nesse núcleo, que é uma região física, né? Os vários países, principalmente da Europa Ocidental, buscando mais essa garantia. As pessoas não são iguais, não se dedicam de forma igual, então não é justo que elas vão ter sempre o mesmo resultado. E a gente sabe disso. E aí acaba que quem poderia correr mais risco, descobrir até novos continentes, não faz. Porque para que eu vou assumir tanto risco? Aí vem a ciência. Cara, a ciência, como agora, o que eu inventar é meu, o senhor feudal não me tira, as pessoas começaram a querer matutar mais. E como às vezes inventava num lugar e ainda no outro país ao lado não, as pessoas corriam para aprender como é que faz um motor a vapor, como é que eu consigo produzir mais roupa, né? Então, antigamente tudo era muito manual. Aí as pessoas começaram a ter interesse, porque elas iriam auferir aquele ganho, em produzir em maior escala. E aí mudou muito a própria agricultura, né, para conseguir semear mudou a forma, a estrutura dos barcos, navios, e infelizmente também mudou a guerra, né, ficando muito mais intensa. A vacina antivaríola, né, foi um marco na história. Aqui a gente tem Catarina Grande, foi a primeira monarca, a rainha da Rússia, na época, e foi uma das primeiras, foi a primeira monarca a se vacinar. E vacinou a família toda, apostando na ciência, apostando na medicina especificamente. E aí, a varíola dizimou milhares de índios aqui nas Américas. Não foi tanto a guerra, foi principalmente aquilo que não se via, os vírus da tifo, da varíola, tantos outros. Uma gripe comum nos indígenas aqui matava milhares, né? Então foram muitos índios mortos, maias, incas, astecas, nossos índios aqui, em função daquilo que não se via, mas que tanto portugueses, quanto espanhóis, quanto ingleses traziam para o novo continente.
Enquanto isso, a ciência, né, naquele núcleo da civilização ocidental, seguia avançando. E aí a gente vê a sociedade do consumo. Pela primeira vez, aqueles que produziam poderiam comprar o que produziam. Então, aqui a gente vê as bicicletas. Quem produzia as bicicletas, o custo caiu tanto que era possível adquirir também. O custo das coisas com uma maior produtividade e a tecnologia ajudando, mas não foi só a tecnologia, a gente vai ver, fez com que mais pessoas tivessem acesso a bens de consumo. Então, as coisas ficaram realmente muito mais baratas. No início, a gente está falando lá, final do século XVIII, né? Finalzinho 1600, início do século XVIII, final do século XVIII, foram muitas mudanças acontecendo e a cara das cidades foram mudando. E a qualidade de vida das pessoas também. Foi intenso, no início teve uma jornada de trabalho muito maluca, mesmo envolvendo crianças, mas foi havendo um aprendizado, um refino, atritos, mas um incrível ganho no final para todos. Por isso que a gente vê a qualidade de vida melhorando, a expectativa de vida aumentando e o ganho também. Então, se a gente for ver, aqui são os ganhos em dólares anuais ao longo do tempo. Fique, se a gente for comparar Grã-Bretanha, Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Espanha, e aqui também tem a linha da China, da Índia, do Japão, mas estava todo mundo muito junto. Olha lá, a hora que dá, início do final do século XIX, né, começa a mudar. Mas a gente vai ver ainda que é um pouquinho antes mesmo, a Inglaterra já começa a mudar, ela não está em cima de todo mundo. Quem está em cima é a Itália. Quem tem na Itália? Cidades poderosas como Veneza, Gênova, que eram centros de comércio. Mas alguma coisa acontece e muda dentro da mentalidade. Isso começa ali em 1650. Antes, esses eram os grandes comerciantes da Itália. Depois muda, vai para a Inglaterra. E aí, aqui, a partir já do final, do início aí do século XVIII, há um grande ganho em termos de ganhos para as pessoas. Então, as pessoas melhoraram mesmo sua qualidade de vida. E aqui a gente não está falando dos ricos. Poderosos têm tudo que é lugar e a vida deles sempre é fácil. Mas o que mudou foi o pobre. Foi a qualidade de vida dessas pessoas. E isso veio bastante, principalmente aí com a mudança de alguns elementos que a gente está trazendo, né? A tecnologia, a ciência, as pessoas vivendo mais, né? E quando elas trabalhavam, porque poderiam ficar com o dinheiro do seu investimento também, em termos de ganhos, de produtividade, de inovação, as pessoas querendo se dedicar mais. E aí veio mais um fator, a própria ética, a forma como eu encarava meu trabalho. As pessoas que queriam ser santas, segundo aqui a gente tem uma imagem de Max Weber, ele olhou para a civilização, para essa sociedade produtora, aí final 1700 e pouco, mas ele era 1700 e muito, mas ele começou a estudar desde o pessoal ali do final de 1680, 90, 1700, ele foi fazendo uma retrospectiva e observou que antes das máquinas, antes aí de início lá de 1800, com a Revolução Industrial já mostrando os seus frutos, houve inicialmente uma mudança de cabeça. Uma mentalidade diferente surgiu. Um pouco atrelado ao movimento de Lutero, né? Então, realmente, a toda essa parte do Lutero, de todas as ideias de Lutero protestantes, que ao invés de eu pensar em uma vida santa e querer ir para o mosteiro, que é o que ele traz, né? O asceticismo, a visão sagrada da vida, renunciava ao mundo e ia para dentro das igrejas, viver ali nos mosteiros, uma vida sagrada. O que aconteceu é que agora essa visão, eu quero uma vida sagrada, santa, eu vou continuar atuando no mercado, não vou para lugar nenhum. Eu vou sacralizar o meu cotidiano. Eu vou trazer propósito, eu vou trazer valores, as mesmas ideias que a gente traz quando a gente pensa em planejamento estratégico para o nosso negócio. E aí eu vou mudar a minha rotina diária. Como é que vai ser isso, né? Então, quando a gente falou de Gênova, a gente falou de Veneza, sempre teve comércio. Antes, lá, sei lá, pode pegar a Mesopotâmia, a gente pode, né, atrás lá os sumérios, comércio sempre teve. Sempre teve.
que mudou? Né? O que fez com que algumas pessoas preferissem o chá ao invés de muito whisky, né? Ou cerveja? Sempre, uma bebida que tirasse ela daquele cotidiano, que levasse ela para um outro espaço. Aqui a gente tem a vida, né, de pessoas fazendo sapatos. E aqui, quem mexia com essa parte mais de tecidos. Então, como é que era uma vida desses artesãos comuns? Vamos pegar a galera aí dos tecidos. Eles faziam uma conta. Minha família tem tantas pessoas, eu preciso produzir tanto para que eu venda tudo agora, eram umas 2, 3 feiras no ano, eu vendo a minha produção e guardo meu dinheiro, consigo me alimentar o ano inteiro. Ah, além de me alimentar, é claro. Eu consigo também dinheiro para bebida, cerveja, uísque, o que for, né? Então as pessoas, muitas pessoas, passavam boa parte do seu tempo, ainda mais no frio, né? Embriagadas. Como eu quero agora santificar o meu cotidiano, as pessoas olham para o seu trabalho não só para sobreviver, elas olham para o seu trabalho como propósito. Eu quero servir. Era a grande ideia, não é, do cristianismo, é servir ao próximo, amar esse próximo, dar o meu melhor, fazer um pacto não só com o próximo, mas diretamente com Deus. Quando eu penso assim, talvez eu olhe para os meus sapatos, os meus tecidos, e eu pense, quer saber, eu não vou fazer só uma cor de um tecido, só tecidos de um certo brocado. Não, eu acho que pelo menos uns 2 modelos diferentes de tecido para o verão, né, épocas mais de sol, e 2 para épocas de frio. Talvez uma cor mais fechada, né? Lembrando um pouco isso. Então as pessoas começam a investir em qualidade. Elas começam a perguntar para os seus clientes se eles gostaram daquela mostruária. O cliente se sente mais bem atendido. Ele não chega lá, ó, é isso aqui, se quer, quer, se não quer, tem quem queira. Não, ele tem uma variedade. Como ele prefere o chá ao invés do whisky, ele costuma entregar seus produtos na hora. No combinado é válido. Com esse pessoal, de repente começaram a se observar uma mudança sem ser padronizada, foi uma coisa natural. Quando essas pessoas iam pegar empréstimos nos bancos, a taxa de juros era menor. Porque a taxa de juros está diretamente relacionada ao risco do negócio. Então, com esse pessoal que tinha essa mentalidade de procurar tornar sagrado o seu trabalho, a taxa de juros era menor. Antes ainda da Revolução Industrial, essas pessoas já começaram a ter resultados diferenciados e os clientes, de uma forma não muito misteriosa, vamos combinar, né, preferiam fazer negócio com eles. Então, esses 6 fatores levaram a resultados que chamaram muito a atenção. Então, é uma conquista, sem dúvida, do livre mercado. O efeito natural do comércio, e eles impulsionaram muito os negócios, é levar a paz. 2 nações que negociam juntas tornam-se mutuamente dependentes. Novamente, só para a gente pegar um exemplo bem atual, está aí Alemanha e Rússia. Como é que a Alemanha vai, né, ser muito hostil em colocar algum tipo de sanção à Rússia se ela depende do gás da Rússia? Então, é um grande negócio a gente caminhar para os negócios, para vendas, para transações comerciais, porque isso naturalmente transforma o nosso mundo num local mais pacífico. O espírito da conquista, então eu acreditar também que é por território, por avançar sobre outras nações, e o espírito do comércio são mutuamente excludentes. Se eu acredito que minha nação vai ficar rica à medida que ela avança sobre a outra, eu não vou querer investir em comércio. Meu negócio é conquista. E isso, felizmente, cada vez mais tem sido, né, pelas pesquisas, pelos dados, uma grande falsidade. Cada vez mais fica claro que é o comércio, principalmente porque ele gera a busca por inovação. Inovação está relacionada a conhecimento, a dados. Isso nada tem a ver com o território. Então hoje, na nossa história, no momento que a gente se encontra, maiores ganhos vêm desse tipo de conquista em termos de conhecimento e não de território, o que é bom, nos garante mais paz. Se a gente for ver em números, o que o comércio trouxe? O que a mudança de mentalidade, aqueles 6 fatores trouxeram? Em 100 anos, de 1750 para 1851, a população na Inglaterra, que foi muito, gente, o núcleo mesmo dessa dita civilização ocidental por Neil Ferguson, mais do que duplicou, mais do que triplicou. Eram 6 milhões e foi para 21 milhões.
Mesma coisa se a gente for pegar ali o núcleo, Londres. Apesar de, né, a gente está aqui falando do início da Revolução Industrial, uma cidade era suja, era podre mesmo, não tinha ainda todo o sistema que a gente tem hoje de água tratada, de esgoto tratado. Esgoto era terrível a situação, o rio Tâmisa era terrível a situação. Ainda assim, de 1750 para 1851, era de 500 mil habitantes numa cidade para 3 milhões de habitantes. É muito. Então, olhando isso, as pessoas viam essa forma da gente atuar me traz resultados melhores. Não é no além, não é no pós-morte. É agora. Eu vejo por números que eu consigo comprar coisas que eu quero. Que a minha situação e dos meus filhos está melhorando. Então, qual é a nova visão nesse mundo? A Ação Livre de Empreendedores deu uma importante contribuição à harmonia global. Lembra? Se eu quero fazer negócio, eu ganho muito fazendo negócio, eu quero que mais pessoas tenham essa mesma mentalidade, que esses 6 fatores estejam mais presentes. Eu quero menos a guerra. Eu quero mais um livre comércio. E estimulou as pessoas a pararem de considerar a economia como um jogo de soma zero. Eu ganho porque eu invadi seu território. Você perdeu, eu ganhei. Não necessariamente. É muito legal a gente pegar exemplos. A gente está aqui citando exemplos bem atuais, né? Rússia e Ucrânia. Vamos pegar aí Coreia do Sul. Tamanho daquela ilha. Boa parte desses fatores não estavam presentes. Eles começaram a investir nesses fatores. Olha o resultado que deu. Eles não ampliaram em nada seu território. Eles acreditaram no conhecimento. Eles fortaleceram pilares importantes para ter um resultado diferenciado. Então eles saíram disso: para eu ganhar, alguém tem que perder. Tem não. Todo mundo pode ganhar. É possível, porque o bolo da riqueza não é estanque. Ele amplia, ele cresce. E eu quero crescer junto. Essa é a visão do empreendedor. Quem é o empreendedor? São pessoas diferenciadas porque possuem uma motivação singular, são apaixonadas pelo que fazem e não querem só replicar um modelo, sabe, seguir o que os outros estão falando. Não, querem ser reconhecidas, admiradas, então elas têm coragem de fazer um pouco diferente, de testar, de mudar, e isso cada vez mais faz toda a diferença. Em especial, elas querem deixar um legado, querem acreditar que de alguma forma moldaram a sua realidade. E aí, quando a gente olha para os 6 fatores, né? Esse daqui, lembrando, essa competição entre os estados fortaleceu um processo justo. Leis mais justas, basicamente um sistema judiciário mais forte, né? Que garantiu que havia segurança nos contratos estabelecidos. E isso, para a gente, como líder, faz toda a diferença eu pensar. Quando as pessoas chegam no meu negócio, eu trato todos da mesma forma? Eu consigo estabelecer com clareza os processos que as pessoas serão avaliadas, os resultados que eu tenho a expectativa que elas tragam. Eu consigo monitorar isso e dar feedback de forma a propiciar à pessoa um contínuo ajuste e aprimoramento das suas habilidades? Isso é uma das questões que mais leva pessoas talentosas a permanecerem ou a saírem de uma empresa, de uma organização, porque elas não conseguem achar que aquele ambiente é justo, que as regras são claras, que elas recebem feedback, que elas estão crescendo num processo. Olha a importância disso. Depois é o direito à propriedade privada. Se a gente for pegar esse trouxer para o nosso microcosmo, a nossa equipe, a nossa empresa, é assim, ó. Você dá a César o que é de César, né? A pessoa fez um bom trabalho e você dá a ela o reconhecimento justo, dá a ela participação, dá a ela visibilidade. Então as pessoas sentem que elas podem trazer o seu melhor. Elas podem, inclusive, acertar e errar, porque elas vão receber um feedback e vão estar mesmo num processo de aprendizagem. E elas se sentem daí mais comprometidas. Elas sabem que o trabalho delas não vai ser, né, tido como se fosse de todos os demais. Não é, né? Eu me lembro sempre de vez em quando tem algumas tentativas, e eu acho louvável, eu acho que a gente tem que tentar mesmo, de negócios comunitários ou conjuntos, vários sócios, né? Todos são donos, e acaba que não tem nenhum dono, e já teve uns 2 experimentos desses, um deles eu lembro, era acho que na Bélgica, outro na Holanda, os 2 faliram.
Porque as pessoas precisam de ter aquele o responsável, sabe? E se as pessoas sentem que são vários responsáveis, todo mundo é responsável, ninguém é. E aí, se eu sou comprometida, aposto nessa ideia, mas todo mundo, né, não deixa que fulano que vai, pode deixar, hoje eu estou tão cansada, não vou, não, mas fulano vai, aí deixa que o outro, né, vou deixar para o outro, ninguém agarra aquela bola. Isso aqui leva as empresas à falência. Então é importante eu realmente dar essa, o pessoal até fala, né, sentimento de dono. Desculpa, faz toda a diferença. Ciência, pessoal, é trazer constantemente para o nosso ambiente, a nossa empresa, a nossa equipe, condição para ter avanços tecnológicos. Agora a gente está aí, metaverso, a gente enfrentou a pandemia, né? Zoom, tanta coisa, Instagram, as redes sociais, a força. Eu tenho testado, eu tenho essa coragem, eu sou curiosa, eu tenho mais perguntas do que respostas. Faz grande diferença. E depois, a medicina para o líder passa principalmente pela escuta. A liderança, a gestão de equipe tem um quê de cura. Tem um quê de você propiciar um ambiente que as pessoas se renovem. Nossa, mas é possível se renovar no trabalho? Eu aposto que muitos de vocês que estão me ouvindo vão falar que sim, é totalmente possível. A gente tem que ter essa paixão. Mas aí a minha preocupação com o líder é gerar esse espaço, onde as pessoas conseguem se conectar pelo legado, pelos valores, e elas ali sentem que elas estão aprendendo de forma constante. Isso aqui acaba alimentando, né? Elas recebem um retorno daquilo que elas construíram, isso é fundamental, uma coisa alimenta a outra, e que elas façam parte, né? A sociedade do consumo é conseguir colher de verdade, de fato, aquilo que eu estou semeando, né? Participam dos resultados, têm proximidade com o cliente final para observar como que está o impacto daquilo que foi gerado lá na ponta, faz muita diferença. E a ideia ética no trabalho aqui é cultivar um quê de espiritualidade, de legado, de sacralidade dentro do seu ambiente de trabalho. Alguma coisa que me ajude a lembrar que a vida, né, é mesmo muito fugaz, é mesmo muito é um sopro, que nem o pessoal fala. É verdade. Mas aquilo que eu deixo, aquilo que eu construí, pode ficar por muito tempo. A ideia de legado, de dar significado enquanto eu estou aqui. E essa ética acaba me ajudando a reforçar que há algo superior, há algo além, né? E isso faz com que eu me sinta mais comprometida, fortaleça o meu senso de ética, de pensar no todo, porque eu sou parte desse todo. Eu não sou melhor, eu não sou pior, sou junto com. E quando eu estou junto com, é mais fácil eu ser confiável, é mais fácil eu buscar ser honesta, íntegra com o outro. E a integridade é uma característica das pessoas que realmente fazem resultados diferenciados. Bem, é isso, eu espero que tenham gostado desse olhar, né, no macro e no micro. Como que fez diferença para várias nações que compraram essa ideia, né, dos 6 fatores, que foi, aqui quando a gente fala agora em retrospectiva é fácil, né, com o apoio ainda do Neil Ferguson e outros, identificar esses fatores. Na época, durante 200, 300 anos, e isso é resultado de toda uma história para trás, mais de 10 mil anos aí, a tentativa e erro. O que realmente funciona? Pessoas corajosas que inovaram, que lideraram processos de mudança, de aprendizagem. Espero que tenham gostado.